Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luoz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises, da terceira temporada de Jornada nas Estrelas de Discovery, Já estamos no 11º episódio, intitulado Sucal. Bom, a gente está agora na reta final, da temporada, A impressão que dá é que vamos ter um arco triplo aí, de 3 episódios aí para terminar, a série, uma coisa que foi interessante é que o segredo da combustão aparentemente já foi revelado, que era uma coisa que a gente esperava, pela experiência que a gente tem com as outras temporadas da Secret Hideout, que isso fosse elucidado só aos 48 minutos do segundo tempo do último episódio, mas não. Foi dada, vamos dizer assim, a solução da combustão, aparentemente, faltando 3 episódios para acabar a série, então parece que a gente vai ter um arco aí de 3 episódios focado no problema da combustão, que era uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, já que a elucidação do problema da combustão estava indo a passo de tartaruga nos episódios. Mas esse foi um episódio que eu particularmente considerei mediano novamente, com seus pontos positivos e com seus pontos negativos. Vamos falar um pouquinho rapidamente do plot do episódio para a gente poder entender isso um pouco melhor. O que acontece? Encontraram um sinal de vida na tal da nebulosa de Verubim lá no caso, e aí as pessoas começaram a pensar assim, mas pode ser a doutora Issa? Pô, o registro da doutora Issa já tem 125 anos, coisa e tal, Mas o Saru falou, que as marcas que ela tinha no rosto, que aparentemente eram marcas de radiação, na verdade eram marcas de que ela estava grávida, E provavelmente, a forma de vida que estava nessa nebulosa de Verubim era, o filho dela, a prole dela no caso, A Discovery vai para lá, A Discovery acaba indo para lá, Não sem antes o Saru saber, que a corrente esmeralda está fazendo exercícios militares próximos de Caminar, O que já deixa ele meio preocupado, Já deixa ele um pouco podendo ficar relutante no comando, Quer dizer, já estão enfraquecendo a posição do Saru aí de novo, E aí o que acontece? Quando eles chegam na nebulosa de Verubim e vão entrar, a radiação da nebulosa é muito grande, que vai matar todo mundo, faz os escudos caírem muito rapidamente, coisa e tal, Aí o Book cisma lá de dar uma de herói, para ter um pouco de utilidade na série, Pega a nave dele, vai nuvem adentro, nebulosa adentro, Sofre muito lá com a radiação, mas ele consegue as coordenadas, da nave onde está o filho, da doutora Issa, E essa nave, ela está pousada num planeta que é de dilítio puro, no caso, E aí a gente tem o caso da Discovery ali, com o motor de esporos, próximo a um planeta que é de lítio puro, E quer dizer, isso daí é um prato cheio para a corrente esmeralda ir para lá, A gente já percebe logo isso, O grande detalhe é o seguinte, existe um bolsão em volta do planeta de dilítio onde a radiação é menor. No início eles dizem que o bolsão é seguro, depois eles falam que os escudos da Discovery vão cair, que é perigoso, quer dizer, fica um negócio meio complicado sobre essa questão da radiação ali em volta do planeta e dentro da nave também, que também diziam que a nave inicialmente estava protegida de radiação, mas depois falam que a nave só pode ficar 4 horas dentro da nave, entendeu? Sem sofrer os efeitos da radiação, depois eles mudam esse prazo de novo. Então essa questão de você estar protegido não da radiação no episódio, ela ficou muito confusa, ficou muito mal escrita, a meu ver, no caso. Uma hora um limite era um, outra hora o limite era outro, ficou um negócio um pouco complicado. Isso foi um problema no episódio, tá? O que acontece? Vai um grupo avançado, formado por quem, Primeiro pela Michael, obviamente, Depois pelo Saru e depois pelo Culber, no caso, que é o médico, E aí o Culber fala que ele só tem 4 horas dentro da nave, mesmo a nave estando protegida lá da radiação, A Discovery usa o motor de esporos para ir diretamente, para a órbita do planeta, Solta eles lá, já com os escudos caindo, eles vão ter um tempo para consertar aqueles escudos, E quem vai ficar na cadeira de capitão vai ser a Tilly, A Tilly vai ser capitã, da Discovery, quer dizer, ela é a primeira oficial,
mas ela vai ocupar temporariamente o posto, né, de capitão. Ela não vai ser a capitã da nave, ela vai ser a primeira oficial, mas temporariamente ela vai ficar ali comandando a nave, né? O grupo avançado chega dentro da nave, né, onde está o filho da doutora Issa lá, o que é o piano lá, coisa e tal, né? Eles estão numa floresta e eles percebem que eles estão dentro de um holodeck. Eles ainda não sabem o que é um holodeck, né? A gente sabe que o holodeck apareceu na série animada, né? E aí a gente tem que ver o tempo cronológico aí para poder entender isso, né? Da coisa aí, de você ter um holodeck ou não. Se bem que eles estão 1000 anos avançados no tempo. Então eles não tinham muita noção do que era um holodeck, tá? Eles não sabiam o que era um holodeck. Mas com o tempo eles foram, né, sacando, né, que eles estavam, vamos dizer assim, numa espécie de programa que simulava, né, realidades, coisa e tal, né, e eles tiveram, né, a aparência deles alterada por causa do programa, né. A Burnham ficou parecendo uma trio, né, o nosso Dr. Culber ficou parecendo um bajoriano e o Saru ficou parecendo um humano, que foi para mim a melhor coisa do episódio. Por quê? Porque a gente finalmente pôde ver a cara, né, do Doug Jones, né, sem aquela borracha toda de maquiagem no rosto dele, né, e ele pôde, né, interpretar de cara limpa. Foi sem dúvida nenhuma, sem a menor sombra de dúvida, a melhor coisa do episódio, né. Então essa simulação de holodeck, né, foi bacana, em parte por isso, né. E aí eles vão atrás lá do que é o piano, coisa e tal, né? Acabam achando que é o piano, eles acabam descobrindo que aquela simulação ela foi feita pela doutora Issa, né? À medida que eles iam conversando com os personagens de holodeck, né, da simulação, né? Eles perceberam que aquela simulação foi feita pela doutora Issa para quê? Para o filho dela viver numa realidade. Só que aquele filho dela, ele não entendia, né, a realidade fora da simulação, né? E aí o que acontece? Eles vão atrás do garoto, que é o piano, né? O Saru, numa primeira aproximação, dizem que eles são de fora da simulação. Aí o que é o piano já fica morrendo de medo, sai correndo, né? E fica essa brincadeira de gato e rato, né? Buscando, né? Correndo atrás desse que é o piano aí, dentro desse mundo, né? Que parecia muito mais um cenário de fantasia do que um cenário de ficção científica. Aí é que começam os problemas, né? E aí o que acontece? Esse que é o piano, né? Altamente medroso, né? Altamente medroso, era perseguido por um monstro imaginário lá, né? Que quando ele ficava com medo, o monstro ficava mais forte, né? E ele era obrigado a enfrentar esse medo, né? Ele era totalmente obrigado a enfrentar esse medo, né? Só que quando o medo dele ficava muito alto, o que acontecia? Você tinha uma instabilidade no dilite do planeta. Então, né? Qual foi a causa da combustão? Um que é o piano, né? Tresloucado, morrendo de medo, né? Eles deram uma Tecnobabel lá para poder justificar isso, mas a coisa ficou muito mais com cara de quê? De fantasia do que de ficção científica, entendeu? Então, quer dizer, a gente que estava esperando uma ficção científica bem elaborada, bem construída, para entender a questão da combustão, tudo acaba se reduzindo ao que é o piano lá morrendo de medo, entendeu? Que desestabilizava o dilite e acabava, entendeu? Podendo provocar até uma nova combustão, inclusive, né? Quer dizer, foi um pouco decepcionante, porque quem gosta de séries de ficção científica gostaria que fosse uma solução mais científica para a coisa. Mas usar uma solução científica muito rasa, muito primária para explicar, né, entendeu? Essa coisa meio fantasiosa do medo do que é o piano lá, entendeu? Que ele estava conectado com o planeta, que não sei o que bababá, né? Que ele ficou ligado, que ele ficou resistente à radiação, porque ele foi teve uma alteração genética enquanto ele estava sendo gerado, não sei o que, ele ficou muito ligado ao planeta, aí o medo dele desestabilizava o dilite, quer dizer, não ficou legal. Teve gente que gostou, eu particularmente não gostei não, porque Jornada nas Estrelas originalmente é uma série de ficção científica, ela está cada vez mais se aproximando, né, de uma fantasia, né, no caso, né.
E isso foi esse para mim foi o problema mais grave do episódio, né? Outro problema grave também foi o seguinte, né? A gente teve até lances bons nessa coisa da simulação de um holodeck, né? Por exemplo, toda a coisa da cultura kelpiana, do Saru tá interagindo lá com o contador de histórias que acalmava, né? O kelpiano lá que morria de medo, coisa e tal, né? O Saru trocou umas ideias lá, com o contador de histórias, quando o kelpiano lá estava com medo, que é o tal do Sukal, né? Por isso que o nome do episódio se chama Sukal, né? Aí você vê a origem do nome Sukal, era uma história bonitinha, né? E o Saru lá cantarolando, né? Uma cantiga de niná para acalmar o Sukal quando ele estava com muito medo, né? Para você não ter uma outra combustão. Essas coisas dentro desse clima aí de fantasia, dentro desse clima aí da cultura kelpiana, até que caíram bem. Mas caíram bem para uma situação de fantasia, não de ficção científica. Esse que é o problema, né? Agora, uma outra coisa boa do episódio, né? Uma outra coisa muito boa do episódio. A Ozira apareceu, né? A Ozira apareceu ali, né? E aí você vai ter um duelo entre a Ozira, né, e a Tilly, né? A Ozira, ela vai acabar sequestrando a Discovery, né? Ela vai acabar sequestrando a Discovery, vai acabar conseguindo o motor de esporos. O episódio ele termina dessa forma, né? Com a Ozira sequestrando a Discovery, né? Isso para mim foi uma coisa muito boa, né? Você tem a Ozira aí fazendo aquela vilã meio feijão com arroz de novo, né? Ela se postou de uma forma até um pouco mais depravada dessa vez, né? Quando ela sentou na cadeira da Discovery, né? Ela ficou bem à vontade na cadeira, né? Pra gente não falar uma palavra mais feia, né? O que cai mais bem com a cultura de Orion, né? Que são das escravas lá, que são depravadas, coisas e tal. Isso caiu um pouco mais bem, né? E a Ozira é aquele negócio, né? Ela tá fazendo uma vilã feijão com arroz, né? Que não tá nem muito over, nem muito... eu acho que tá legal o que como a sobrinha da Margot Kidder, né? Tá fazendo, né? O papel da Ozira aí. O grande problema é que Discovery tem um problema crônico que desgraça os episódios, que é o quê? Você novamente ter aqueles diálogos horrorosos. E dessa vez você teve diálogos horrorosos da Tilly com a Ozira. Outra coisa também que, não teve nada a ver com o episódio e você gastou uns bons minutos de episódio ali. A conversa da Michael com a Tilly, antes da Tilly assumir o posto a cadeira de capitão da nave, que a Michael falou que tinha um defeito de fabricação nas cadeiras de capitão, que tinha uma saliênciazinha embaixo do braço esquerdo da poltrona, que os capitães ficavam ali, quando estavam nervosos, ficavam mexendo naquela saliência ali, que tinha poltronas de cadeira que estavam até gastas. Gente, para que isso? Isso não teve, pelo menos nesse episódio, vai faltar ter alguma explicação para isso, né? Mas isso não, sabe, isso não acrescentou nada à história. A única coisa que isso acrescentou na história é que quando a Tilly estava lá, ela também ficou botando o dedinho na saliência. Cara, pra que isso? Entendeu? É um negócio que realmente não tinha, sabe, utilidade nenhuma para a história, utilidade nenhuma para a narrativa. Sei lá, vai que tem agora nos próximos 2 últimos episódios, mas também vai ser uma apelação do caramba se tiver também, né? Então, quer dizer, foi um negócio muito estranho aquilo também, uma coisa aparentemente desnecessária, né? Vamos ver, de repente os 2 últimos episódios aí desmentem isso, né? Mas foi complicado isso também, né? E aí é isso, né, gente? Você tem, então, esses pontos positivos aí da Discovery ter sido sequestrada pela Ozira, do Doug Jones aparecer de cara limpa, né? Da cultura kelpiana ser um pouco mais trabalhada, de uma forma mais lúdica, de uma forma bonitinha, coisa e tal, né? Mas, por um outro lado, você tem esses diálogos horrorosos novamente, e você tem, né, a situação ali, né, de você dar uma solução para a combustão, né, vou me repetir aqui de novo, né, que ela tende muito mais para a questão da fantasia do que para a questão da ficção científica, né. E outra coisa também, né, que foi complicada também, né, que o Saru e o Culber acabaram ficando, né, para tentar convencer o Kelpiano, enquanto
a nossa Michael teve que voltar, né, para Discovery para tentar lá ajudar a Tilly, que a Tilly não teve competência para lidar com a questão da Ozira, né? E a Michael disse que ela é que tinha que voltar para Discovery porque o Saru estava ali envolvido demais, né, com o que é o piano. Tudo bem, beleza, né? Não foi a Michael que vai, não vai ser a Michael que vai resolver a questão do que é o piano, né? Espero eu, né? Mas, sabe, ela novamente disse que o Saru se envolveu emocionalmente, que ele não estava competente para ser capitão naquele momento, né? Então, quer dizer, mesmo você botando o Saru para tentar resolver o problema do que é o piano, ainda você taxa o cara de incompetente porque ele está emocionalmente abalado e ele não pode voltar para Discovery, né? Para ocupar o posto lá, entendeu? Para salvar a nave lá da Ozira. Quer dizer, essa coisa de ficar diminuindo o Saru é triste, sabe? É um negócio meio complicado. Que é um personagem, inclusive, que muita gente gosta. E agora o Saru, inclusive, estava de cara limpa, sem borracha. E você fica lá, né? Diminuindo o personagem de novo. E agora com o ator, né? Com o Doug Jones ali. A gente vendo o Doug Jones. O pessoal que teve na StarCon que conheceu o Doug Jones pessoalmente, agora tá vendo o Doug Jones passando por esse vexame lá com a cara dele limpa lá no caso, né? Agora, teve uma parte do episódio que eu gostei da Michael, vou confessar, que era na hora que ela estava tentando conversar com o que é o piano lá, né? Falando, né, que ela era um programa, né? Tentando trocar umas ideias com ele lá, né? O que é o piano acabou tendo uma crise de medo, né? Porque ela começou a falar do mundo de fora de novo, do holodeck, né, no caso, né? E o que é o piano ficou com medo e saiu correndo de novo, né? Mas aqueles breves momentos lá em que a Michael, que é o piano, trocaram umas palavrinhas, eu achei a Michael bem simpática ali, né? Tava conversando como se fosse conversando com uma criança mesmo, né? Porque esse que é o piano, no final das contas, é um adulto com mentalidade de criança, porque ele foi, né? Criado por um monte de hologramas ali que estavam tentando dar um conforto emocional para ele. Então, que é o piano muito infantilizado, esse Sucal, né? No caso, né? Então, eu fiz até um trocadilho lá no meu texto da Batata Espacial. Será que o Sucal, o episódio Sucal foi um episódio Sacal? Eu acho que teve alguns momentos que foi, entendeu? Mas também teve alguns momentos bons. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? O texto do Sucal vai estar lá na Batata Espacial, para vocês darem uma lida, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.